Essa é a nossa quarta aula do módulo de escatologia e nós estamos falando do dia do arrebatamento. Quero ler dois textos com os irmãos. Primeiro, que está lá em Tessalonicenses. Deixa eu compartilhar com os irmãos aqui. Compartilhar com os irmãos a Bíblia. Nós vamos ler rapidamente esse texto, porque já lemos no início da aula, que teve que ser interrompida por um problema no Zoom. Só vou ler novamente e rapidamente. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, (16 e 17), diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, no dia do arrebatamento, acontece a primeira ressurreição dos mortos, somente os salvos, eles ressuscitam primeiro e vão se encontrar com o Senhor, e nós, os que estamos vivos, Paulo se inclui na lista aqui, imaginando que o arrebatamento seria naquele dia, naqueles dias, e nós, os salvos e que estivermos vivos, nos encontraremos nas nuvens com o Senhor. Ele não vem aí para toda a terra. Apocalipse 20. Vamos abrir outro texto aqui. Apocalipse 20. Apocalipse 20, versículo 6. Apocalipse 26 diz assim: abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque a segunda ressurreição é a ressurreição dos incrédulos. Por isso, o abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira, no dia do arrebatamento. Sobre estes, a segunda morte não tem poder, ou seja, a morte eterna, separação definitiva de Deus, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Nós seremos arrebatados como igreja, mas depois voltaremos, depois da tribulação, no final da tribulação, para a batalha do Armagedon e para reinar com o Senhor durante 1000 anos. Agora eu vou abrir um outro texto aqui, que está na sua apostila, texto de 1 de Pedro, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 17. 1 de Pedro 4, 17, diz assim: porque já é chegado o tempo em que o julgamento deve começar pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Por que que o julgamento começa primeiro pela igreja, né? Chamada aqui de casa de Deus? E entendo aqui que é uma igreja instituição mesmo. Por quê? Porque quando o Senhor arrebatar a igreja, os salvos, eles subirão com o Senhor nos ares, mas também serão julgados. Que julgamento é esse? O tribunal de Cristo. Serão julgados segundo suas obras, porque aquele que fez obras para a glória do Senhor Jesus, ou seja, de fato fez pela fé em Cristo, crendo piamente que está fazendo boas obras por causa da graça dele, esse vai ser recompensado nesse dia, receber galardão. Agora, aquele que fez para aparecer, para sua própria vanglória, não fez pela fé em Cristo, mesmo salvo, porque nós pecamos, até nisso, até quando fazemos boas obras. Mas aquele que fez para aparecer, aquele que fez porque se julgava bonzinho, aquele que fez porque achava que devia fazer, porque as pessoas estavam observando ele, o que as pessoas vão pensar de mim? Ou seja, ele estava no centro e não eram obras cristocêntricas. Nesse dia, suas obras viram madeira, palha e feno, não sobra nada, e ele não glorifica ao Senhor Jesus Cristo. Então, nós seremos julgados primeiro, salvos, no tribunal de Cristo. Porém, a igreja institucional também é julgada no dia do arrebatamento. O que é a igreja institucional? É aquela composta por trigo e joio.
é aquela que é composta por salvos e incrédulos, mas incrédulos que fingem ser crentes, incrédulos que são porcas lavadas, segundo o próprio autor dessa carta, segundo o apóstolo Pedro, são porcas, ou seja, são pessoas que não tiveram sua natureza transformada, não são ovelhas, não nasceram de novo, não receberam a vida de Deus, ou são cães que voltam ao próprio vômito, são pessoas que ainda estão como pagãos, cão e porco são símbolos de pagãos, estão dentro da igreja, é uma porca que está lavada, mas não nasceu de novo, não são salvos. Estes não serão arrebatados. Estes cairão em si nesse dia, se é que não caíram em si, né? Porque a Bíblia diz, aquele que pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então, em outras palavras, aquele que pensa ser salvo, mas não é, não nasceu de novo. Ele conhece suas obras, ele conhece aquilo que ele tem feito, ele conhece sua incredulidade. Então, ele engana-se a si mesmo, mas no dia do arrebatamento, ele vai saber com clareza de que somente os salvos, somente os crentes serão arrebatados. Um outro ponto da sua apostila, um outro texto, está em 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 15. Do versículo 50 até o 55. Diz assim: Agora, pois, agora digo-vos isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, né? A corrupção herdar a incorrupção. Então, a primeira afirmação do apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a transformação do corpo, que é instantânea, né? Num corpo mortal para um corpo glorificado, num corpo que se corrompe, né? Para um corpo incorruptível. Então, ele diz com clareza que esse corpo mortal nosso, composto de carne e sangue, não pode herdar o reino de Deus. Não é com esse corpo que nós temos hoje mortal e corruptível, ou seja, que se envelhece, que morre, que fica doente. Esse corpo não pode herdar o reino de Deus. E ele diz assim, continua dizendo: Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Aqui é uma figura de linguagem para morreremos, mas todos seremos transformados em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta. Então, quanto tempo demora a transformação do dia do arrebatamento? Um piscar de olhos, ó. Um piscar de olhos. Então, não é um processo lento e demorado. É um piscar de olhos. Foi, já foi. Mas ele disse que nem todos morreremos, porque naquele outro texto que nós lemos, ele disse: nós que estivermos vivos, seremos transformados juntamente com aqueles que participaram da primeira ressurreição, que morreram crentes desde Adão, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis. E nós seremos transformados, porque é necessário que este corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corruptível, esse corpo corruptível, tiver sido revestido de incorruptibilidade, e isto que é mortal tiver sido revestido de imortalidade, então se cumprirá o provérbio que está escrito: a morte foi tragada na vitória. Então, quando que a gente vence a morte de maneira definitiva? Hoje nós vencemos a morte pela fé. Nós cremos piamente nas promessas do Senhor de que ao morrermos para essa vida, nos encontraremos com o Senhor na eternidade, no terceiro céu. Mas também cremos que um dia tomaremos posse do nosso corpo, como está narrando aqui a Bíblia, e teremos um corpo glorificado, incorruptível. E nesse dia, aí sim a gente vai assumir um corpo imortal, uma condição de imortalidade.
e assim cumpre-se, então, toda a nossa vitória sobre a morte, e cumpre-se o provérbio: a morte foi tragada em vitória. E aí Paulo dá uma zombadinha da morte, ele diz: ó morte, onde está o teu ferrão, ou aguilhão, depende da versão. Aguilhão era uma vara, né, um cabo de enxada, para quem já viu um cabo de enxada aí, né, uma vara mais grossa do que um cabo de vassoura, vamos dizer assim, né, de madeira, e na ponta tinha uma lança, assim, uma ponta de ferro. E aí que se cutucava o boi, né, se cutucava o animal para que ele voltasse a andar, para que ele fosse junto do rebanho, né? Então, aguilhão significa isso. Por isso que Deus diz para o apóstolo Paulo, na sua conversão, ele diz assim, né? O Senhor Jesus fala para Paulo: você sempre estava resistindo ao meu aguilhão. Então, ele estava dizendo: olha, eu andei cutucando você, Paulo, né? Nessa caminhada sua, Saulo, para que você pudesse entender quem eu sou. Eu andei cutucando você com meu aguilhão, né? No dia em que Paulo se converteu a Cristo, ou foi convertido por Cristo, como eu gosto de dizer. Então, aqui, Paulo pergunta para a morte: cadê o teu ferrão? Cadê teu aguilhão? Cadê aquilo que nos punia? E aí ele faz outra pergunta: ó sepultura, onde está a sua vitória? Né? Nesse dia nós poderemos zombar da morte, né? E aí no 56 responde: ó, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, porque a lei tinha por propósito matar, condenar, né? A lei é o ministério da morte, né? Esse é o serviço da lei, segundo o apóstolo Paulo. Então, a lei, a força da lei, apesar de não estarmos mais debaixo da lei, ela cumpre ainda o seu propósito, e a morte, né, no que tange ao poder do pecado, tem poder sobre o nosso corpo mortal ainda hoje, porque nós herdamos a natureza de Adão, ainda que nascemos de novo, ficamos com um restinho dessa natureza em nós, chamado carne, pelo apóstolo Paulo, né, está em nossa alma, e esse resto dessa nossa natureza caída, que herdamos de Adão, é suficiente para nos condenar à morte. Mas nesse dia, no dia do arrebatamento, dia que receberemos um corpo glorificado, nós zombaremos então da morte, e aí poderemos dizer o provérbio: a morte foi tragada em vitória, né? Vencemos completamente a morte. Tem um outro texto aí de Filipenses 3. Filipenses, Gálatas, Efésios, Filipenses 3, versículo 20 e 21, diz assim: mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, de onde nós esperamos o Senhor no dia do arrebatamento? Dos céus, que transformará o nosso corpo vil, desprezível aqui, né? A palavra vil significa, para ser conforme o seu corpo glorificado, de acordo com o trabalho pelo qual ele é capaz de submeter todas as coisas para si mesmo. Então, nesse dia, ele vai ressuscitar-nos pelo poder do Espírito Santo e transformar o nosso corpo vil no corpo glorificado, que é semelhante ao seu corpo, ó, conforme o seu corpo glorioso. Então, nós vamos receber o corpo glorificado, exatamente o corpo glorificado de Jesus. Jesus, homem ressurreto dentre os mortos, e não Jesus, Deus. Nós não seremos deuses, nós seremos homens glorificados. É diferente de sermos deuses, como prega uma seita por aí afora. Um outro texto da sua apostila está em Lucas. Lucas, Evangelho de Lucas. Fico perdidinho aqui nessa Bíblia que é vertical aqui a busca. Lucas 17, do 34 ao 37. Diz assim: eu vos digo que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada.
2 homens estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E eles respondendo disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhe disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Deixa eu explicar isso. Esse ponto da sua apostila, ele diz: um dia de tristeza para os que ficam. E nessa narrativa do Senhor, ele está falando que no dia do arrebatamento, um será tomado e outro será deixado. Aqui, queridos, é uma figura de linguagem do Senhor para explicar que nem todos serão arrebatados. Eu já vi gente pregar aqui que só 50% da igreja vai ser arrebatada. Ah, que glória seria se 50% da igreja fosse arrebatada, né? Eu acredito num percentual muito, mas muito menor do que esse, né, da igreja institucional. Hoje nós vivemos um período chamado Laodiceia, um período em que muitas igrejas colocaram o Senhor para fora, muitas igrejas cultuam, né, instituições, aí não estou falando da igreja composta pelos salvos, mas instituições. Muitos cultuam a si mesmos, muitos criaram deuses para si dentro da igreja, muitos cultuam a Mamon, né? Mamon é o deus de muitas igrejas, né? O dinheiro. Então, esses deixaram de ser igreja de Cristo e passaram a ser igreja dos homens. Igrejas que colocaram o Senhor para fora, que ele está dizendo lá em Apocalipse, para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está fora dessas igrejas. Então, infelizmente, são muitas essas instituições, e aqui não está falando de 50%, como alguns querem crer, né? Jesus só está dizendo que nem todos serão arrebatados, alguns serão tomados e outros serão deixados. E aí os discípulos perguntam, né? Claro, a pergunta que a gente também quer saber. E disseram: Onde, Senhor? Né? Essa pergunta seria também uma boa tradução. Quando, Senhor? Quando isso vai acontecer? E aí Jesus responde dizendo: Onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Né? Aqui, depende da tradução, vai falar também onde se tiver ali um corpo, um defunto, vamos falar assim, né? Se ajuntarão ali as aves de rapina, ou seja, os urubus. O que Jesus está dizendo com isso? Ele está dizendo que um sinal de que tem um defunto lá embaixo, de que tem uma carcaça de um animal morto lá embaixo, por exemplo, são os corvos, né? Os urubus no céu. Eles se ajuntam ali e um sinal muito claro de que tem um animal morto lá embaixo, né? Uma carniça, como a gente fala, né? Jesus está dizendo aqui, eu interpreto assim, de que quando tiver uma multiplicidade de sinais, ou seja, quando a gente conseguir ver muitos sinais acontecendo, é certo de que o dia do arrebatamento está próximo. Repetindo, quando a gente estiver vendo muitos sinais, quando nós estivermos vendo muitos sinais, quer dizer que o dia do arrebatamento está próximo. É assim que o Senhor responde para eles. Ele diz: olha, vocês estiverem vendo muitos sinais, como vocês veem muitas aves nos céus, e é um sinal de que tem um corpo lá embaixo, também a multiplicidade dos sinais vai ser um sinal de que o dia do arrebatamento está próximo, está às portas. Vamos ler também um outro texto aí, falsos crentes, Mateus 25. Esses não serão arrebatados. Então, a gente viu em Lucas 17 que muitos dos que estão na igreja não serão arrebatados, que estão na instituição igreja. E aqui vai ter outra base bíblica sobre falsos crentes que não serão arrebatados. Mateus 25, do 1 ao 13. É um texto bem longo, então vamos ler aqui tranquilos. Diz assim, Mateus 25, 1 ao 13. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando seus lampiões, sairão ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatas. Então, nessa parábola de Jesus, ele diz que haviam 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. Por essas ilustrações de Jesus sempre de meio a meio,
faz com que tenham intérpretes aí, mas eu acho que é loucura isso, uma loucura tamanha, de dizer que metade da igreja vai ser arrebatada e outra metade não. Mas não creio nisso. Creio que são apenas figuras de linguagem para dizer, ó, muitos serão arrebatados e muitos não serão arrebatados. Essas virgens, note, elas tinham lampiões. O que é lampião? Qual é o propósito do lampião ou lamparina? O propósito é trazer luz, iluminar. Qual é o símbolo disso na Bíblia Sagrada? A palavra de Deus. Como o salmista disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Ou seja, os lampiões aqui simbolizam a palavra de Deus. Quantas tinham os lampiões? Quantas tinham a palavra? Quantas tinham luz? As 10. Todas elas tinham a palavra. As que eram insensatas, tomando seus lampiões, não levaram azeite consigo. Qual é o símbolo do azeite na Bíblia Sagrada? Um dos símbolos. Unção do Espírito Santo. O Espírito Santo, o próprio Espírito Santo. Então, 5 delas não tinham o Espírito Santo. Apesar de conhecerem a palavra de Deus, a Bíblia diz que tem pessoas que estão na igreja que aprendendo sempre, nunca chegam ao conhecimento da verdade, ou seja, mesmo estando dentro da igreja, ouvindo da palavra de Deus, nunca chegam ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque não creem na palavra de Deus, continuam vivendo as suas vidas medíocres e mundanas, não se arrependem dos seus pecados, né? Estão no meio da igreja, ouvindo a palavra de Deus, mas não têm as suas vidas transformadas, continuam velhas criaturas, porcos e cães, continuam do mesmo jeitinho, continuam vingativas, continuam maldizentes, fofoqueiras, continuam vivendo essa vida medíocre, amando o mundo, amando o dinheiro, desejando tudo aquilo que os olhos veem, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, querem aparecer, querem ser notados, soberba da vida. Esses que amam o mundo e o que o mundo há, não estão no Senhor, não pertencem ao Senhor, ou seja, não são salvos. Apesar de terem a Bíblia, os lampiões, a palavra, e até conhecerem a palavra de Deus de forma racional, não tem o azeite, não tem o Espírito. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Essas eram salvas, com os lampiões, com a palavra. E tardando o noivo, que significa tardar o noivo? Note, queridos, desde o primeiro século, né, desde o ano 1 ali, né, vamos dizer assim, a igreja espera a vinda de Cristo. Ou seja, nós aguardamos a vinda do arrebatamento há 2000 anos, né? Nós aguardamos Jesus voltar há cerca de 2000 anos, pouquinho menos, né? Jesus viveu aí até o ano 33, vamos dizer assim. Então, de lá para cá, né? Do 34, 35 para cá, corrigindo, a igreja está aguardando a vinda de Cristo. E alguns pensam que o Senhor está tardando, que o noivo está tardando. Mas não é isso. O apóstolo Pedro diz que Deus tarda a sua vinda, Jesus tarda a sua vinda, porque ele espera que alguns se arrependam. É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, dando oportunidade para as pessoas se arrependerem dos seus pecados. Então, tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. E à meia-noite houve um grito, e eis que o noivo vem. Sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam seus lampiões. E as sensatas disseram às prudentes: dai-nos do seu azeite, do vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que vendem, e comprai-o para vós. Note, queridos, que a salvação, ela é pregada no Velho Testamento como algo que se compra, que se pode comprar. Mas aí o texto já diz pelo profeta, compre de graça. Ou seja, é algo que se compra, mas é algo que se recebe pela graça. Então não se paga por isso. Assim como Jesus também em Apocalipse, né, diz que
a igreja que estava ali cega e nua de Laodiceia tinha que comprar dele, né? Mas esse ato de comprar, né, é muito claro na Bíblia Sagrada que não se compra por dinheiro, né? É o ato de ir lá e clamar por misericórdia e receber pela graça. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, festa das bodas, e a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre para nós. Aqui é uma figura daqueles que vão ficar, mas aqueles que sabem, conhecem de que o dia do arrebatamento acontecerá. E aí, quando acontecer, quando eles souberem que sumiu a avó que era crente, sumiu a irmãzinha que era crente, o irmãozinho que era crente, eles vão orar e vão clamar, dizendo: Senhor, Senhor, abre para nós, né? Nos arrebata, nos busca. E aí ele diz, mas ele respondendo diz: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Note, essas virgens, essas 5, elas conheciam a palavra de Deus, mas não eram salvas, não tinham o Espírito Santo, não eram conhecidas por Jesus. O termo conhecer aqui, irmãos, é o termo que a Bíblia também usa lá no Velho Testamento, de quando um homem tinha relacionamento com uma mulher de intimidade, e aí ele conhecia sua mulher. Quando a Bíblia diz, e Adão conheceu Eva e ela teve Caim, por exemplo. Então, esse conhecer aí é de intimidade, não é o conhecer por onisciência. O Senhor Jesus conhece a todos por onisciência. Mas ele está dizendo aí para essas 5, vocês nunca se relacionaram comigo, eu nunca fui íntimo de vocês, eu não conheço vocês. Ou seja, aqui é um sinal muito claro de que elas não eram salvas. E aí Jesus traz um alerta: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque o reino do céu é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou os seus próprios servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro 1, e a cada um segundo as suas habilidades, e em seguida foi viajar. Então, só para a gente entender até aqui, Jesus, então, ele diz com clareza nessa parábola das 10 virgens e naquele outro texto, de que no dia do arrebatamento, ou seja, quando ele voltar, muitos serão pegos de surpresa, como diz o ditado, né? Serão pegos de calça curta, serão pegos de surpresa, porque estão no meio da igreja, mas não se arrependeram dos seus pecados. Estão no meio da igreja, mas continuam vivendo segundo o curso desse mundo. Estão no meio da igreja, mas não são salvos, apesar de conhecerem a palavra de Deus, apesar de terem a palavra de Deus em mãos. Como lembra daquela história do rico e do Lázaro, que Abraão disse para o rico, disse lá, eles têm Moisés e os profetas, ou seja, seus irmãos têm a palavra de Deus lá. Assim também dentro da igreja não falta a Bíblia. Pode ser que as pessoas não leem, infelizmente. Pode ser que as pessoas não conhecem, isso é uma realidade. Pode ser que a Bíblia não é pregada nos púlpitos, mas sim um falso evangelho. Mas não falta a Bíblia, não falta Moisés e os profetas, não falta o Novo Testamento, não falta a Bíblia Sagrada. Todas as pessoas na igreja têm pelo menos uma Bíblia. Às vezes larga na própria igreja. Eu já vi casos assim, que largam na própria igreja para quando voltar no domingo tá lá, não esquecer a Bíblia. Olha que impressionante. Ou seja, não lê Bíblia coisa nenhuma, né? Antigamente, isso era muito claro para mim. Não se tinha aplicativos, né? Não se tinha a facilidade de ter Bíblia no celular, mas as pessoas largavam o livro Bíblia na igreja para não esquecer. Ou seja, mas tem a Bíblia. E aí Jesus disse na parábola das virgens: tem a palavra, tem a Bíblia, mas não tem o Espírito Santo. Não são conhecidos de Cristo. Não têm intimidade com Jesus, não são salvos. Esses não serão arrebatados. E depois não vai adiantar clamar, que Jesus vai responder: nunca vos conheci. Eu não vos conheço. E não serão arrebatados, ficarão aqui. Então, assim como os que serão arrebatados passarão pelo tribunal de Cristo para ser julgados
segundo suas boas obras, ou obras que fizeram, né, que foram obras na carne, obras que foram obras mortas, que a Bíblia chama, né? Obras que fizeram por sua vanglória, serão julgados nesse dia, não para condenação, nenhum pecado, repito, mas suas boas obras, e obras também que fizeram de vanglória, obras mortas, que serão queimadas. Ali cumpre-se a justiça de Deus, recompensando o crente que trabalha e apartando, né? Ou seja, não recompensando o crente que foi salvo pela graça, porque a salvação não é por obras, é pela graça, mas não trabalhou, não vai receber galardão nesse dia, né? Ou muitos galardões nesse dia. Assim, os que estão na igreja institucional e são incrédulos ficam aqui nessa terra e vão entrar no período da tribulação, ok? E na sua apostila, então, deixa bem claro de que é um dia de grande alegria para aqueles que serão arrebatados, mas vai ser um dia de grande tristeza nessa terra. Vai ser um dia muito pior do que o dia do Egito, quando passou ali o anjo da morte, que era o anjo do Senhor, punindo, matando os primogênitos dos egípcios, ou seja, daqueles que não criam no Senhor Jesus Cristo, que não confiaram no sangue do Cordeiro que foi passado no umbral na noite de Páscoa, né? Naquela noite, no 14º dia de Nisan à noite. Então, esse 14º dia de Nisan à noite para nós, porque no calendário judaico, 6h01 da noite, né, da tarde, muda-se o dia. Então, para o judeu, aquele anjo passou no 15º dia de Nisan, ou Abib, né, na noite. Então, era o começo de um dia à noite. Nosso calendário é gregoriano, é solar. Nós contamos dia a partir da hora que nasce o sol. Mas no calendário judaico, ele é lunar, então ele conta luas e não sóis, vamos dizer assim, né? Apesar de ter uma lua e em vários formatos e um único sol, só para a gente poder entender. Mas aqueles que confiaram no sangue do Cordeiro, ou seja, o sangue do Cordeiro sempre foi suficiente para salvar, não precisa de mais nada. A morte de Jesus na cruz é completamente suficiente e eficiente pela graça de Deus para salvar completamente os seus. Não precisa de mais nada, obra nenhuma, perseverança humana nenhuma. É a obra do Senhor Jesus na cruz que vai gerar em nós boas obras, que vai gerar em nós perseverança, é resultado da salvação e não resultado do esforço humano. Então, nesse dia, no dia do arrebatamento, aqueles que aqui ficarem vão chorar, vão clamar, mas não adianta mais. Aqui ficarão para grande tribulação, para tribulação e grande tribulação. Não tem jeito mais. Perderam o bonde da salvação, do arrebatamento. Poderão ser salvos? Sim. Alguns desses vão se arrepender durante a tribulação, nós vamos ver isso. Mas não serão arrebatados mais, vão ter que passar pelos sofrimentos da grande tribulação, não dá mais para fugir. E muita gente vai morrer nesse dia também. Por quê? Imagine um piloto de avião salvo sendo arrebatado, né? Existem rumores, aí não sei se é verdade, são rumores, né? Eu já ouvi rumores de pessoas sérias, mas pode ser só rumores, de que algumas companhias aéreas até se preparam, colocam ali um crente e um descrente como piloto e copiloto. Já ouvi falar nisso, né? Alguns dizem que fazem isso até para ter diversidade religiosa e não ter problemas, mas alguns dizem que por desconfiança uma outra companhia aérea se prepara. Eu acho que é boato, mas independente disso, né, a verdade é, se tiver o piloto e o copiloto crente em Cristo, serão arrebatados e o avião vai cair. Se ninguém ali né, dentro do avião, ninguém ali voando ali, da tripulação for capacitado e conseguir reverter isso, o avião vai cair, carros baterão na pista, cairão de penhascos, né, vão ter acidentes de todo tipo no mundo todo, porque muitos crentes serão arrebatados enquanto estiverem vivendo o seu dia a dia. O Senhor vem ali à meia-noite, quando as pessoas não estão esperando, né? Meia-noite é só uma figura de linguagem para dizer um momento em que as pessoas dormem,
a gente não espera ninguém, não espera visita à meia-noite, né? Tem visitas que chegam à meia-noite, mas a gente não espera, não é normal, né? Também Jesus usa outra figura de linguagem, dizendo que ele virá como ladrão. Ladrão também não é o caráter de Jesus, é uma figura de linguagem, porque ninguém espera o ladrão. Ninguém fica esperando, não, o ladrão vai chegar hoje, tal horário, então vou manter minha casa fechada, né? Porque ele vai vir, vou esperar lá na sala 9h30 da noite com um cabo de vassoura, porque hoje eu pego ele. Não existe isso. O ladrão vem num dia que você saiu, enquanto você está dormindo, ele te pega de surpresa. É assim que Jesus quis ilustrar a sua vinda, dizendo, ó, quando o Filho do Homem vier, ele virá como ladrão. As pessoas não vão estar esperando por ele. Ele virá como um noivo que chega à meia-noite, chega de surpresa, né? As pessoas não vão estar preparadas. Então, muitos crentes, né? Que crente até o diabo é, disse Tiago, ou seja, crentes que não nasceram de novo, crentes que não vivem uma vida piedosa porque não nasceram de novo, não porque não se esforçam, é porque não nasceram de novo, porque não são salvos, vão ser pegos de surpresa, vão falar, puxa, aconteceu o arrebatamento e eu fiquei, né? Então vou ter muito choro em muita família de incrédulo não vai conseguir explicar por que a mãe sumiu. Nesse dia, vai ter muita especulação do que aconteceu. Uma das especulações, isso você pode pesquisar, isso é uma especulação que eu já pesquisei, é que, por exemplo, a nova era, ela tem dito que vai ter um momento que o Deus deles, né, que não é bem um Deus pessoal, mas uma força, vai recolher dessa terra todos aqueles que atrapalham a paz. Então, se você pesquisar, você vai encontrar exatamente assim, de que há uma profecia dentro da nova era, que é uma seita, aí uma seita meio que espírita, né, vamos dizer assim, dizendo que vai vir um momento, vai acontecer um momento em que todos aqueles que atrapalham a paz nessa terra vão ser retirados. Porque é verdade. A partir da hora que a igreja é retirada, o anticristo se levanta e celebra um tratado de paz. E aí, essa terra vai ser um momento de paz, de prosperidade. E aí, a nova era já profetiza que vai se levantar um governante mundial. Eles dão um nome para ele, né? Eu não me lembro o nome que a nova era dá, mas vai se levantar um governante mundial que aí sim vai estabelecer a paz em todo o mundo. Quem é esse? O anticristo. Então, já está se preparando. Já vi, né, especulação dizendo que vai haver uma grande abdução de pessoas, de que os alienígenas, né, que eu não acredito de jeito nenhum, mas de que os alienígenas estão aí especulando a Terra há um bom tempo e vai ter um momento que vai abduzir um monte de gente. Então, como vão ser as notícias das mídias, né, dos meios seculares, né, das mídias progressistas? Então, parte da mídia vai dizer, ó, houve uma grande abdução alienígena, né? Algo aconteceu, as pessoas sumiram, né? As pessoas sumiram dessa terra aqui. E olha que bom que aconteceu, né? Agora diminuiu a população da Terra, se levantou esse grande governante mundial, a gente vive em paz agora de fato, a gente tem o que comer, a gente não tem mais aqueles problemas, tá tudo vivendo em harmonia. Olha que beleza. Aqueles crentes sempre foram um problema, sempre geraram desarmonia, confusão, conflito. E é verdade, queridos. Quando a gente vai ler Gênesis, você vai ver que lá no Jardim do Éden, há uma profecia da parte de Deus de que os descendentes da serpente sempre teriam um conflito com os descendentes da mulher. Ou seja, os descendentes de Israel, né, de Eva, os descendentes de Israel, os descendentes da mulher da igreja, também alguns interpretam assim, sempre estariam em conflito com os filhos do diabo, os descendentes da serpente. Há uma batalha constante nesse mundo aqui, constante, uma guerra. Cada seriado que você assiste é uma guerra de pessoas pregando homossexualismo, de pessoas pregando, né, que hoje tem que chamar de homoafetividade, né, ou homossexualidade, não pode nem usar o termo homossexualismo, que para eles é
pejorativo, né? Que se trata de doença, segundo eles. Então, os filhos da serpente estão influenciando esse mundo, que o sistema do mundo pertence a eles. Assim como nós, a igreja, nos posicionamos contrário a tudo isso. E não só com relação a isso, com relação à vida, à felicidade da vida ser tida em prosperidade financeira, em dinheiro, né? Eles também pregam de que uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa importante para o mundo, bem vista pelo mundo, e nós, a igreja, nos posicionamos contrário a tudo isso, e pregamos o oposto a tudo isso, geramos desconforto neles, né? E com isso é uma guerra constante. Quando a igreja é retirada, termina esse conflito. Acaba esse conflito por um período, né? Vai ficar aqueles poucos ali que ficaram, que eram incrédulos, e poucos vão se converter ali no início da tribulação, mas eles não vão conseguir ser a pedra no sapato do anticristo. Pelo contrário, muitos que hoje estão na igreja e são incrédulos vão receber o anticristo como se fosse Cristo. A Bíblia diz que a própria nação de Israel vai reconhecer o anticristo como se fosse Cristo. Ele vai simular ser Jesus. Ele vai fazer de tudo para que o povo de Israel creia nele como Messias. Aguardem, recebam ele como o Deus que havia de vir, como o servo de Deus que havia de vir, como o próprio Messias. Então, nós vamos entrar agora nos sinais. Quais são os sinais desse arrebatamento? A gente viu o que é o dia do arrebatamento. Um dia de grande tristeza para os que aqui ficam, um dia de grande alegria para os que vão. Um dia de grandes problemas aqui na terra, o dia do arrebatamento, acidentes, sofrimento, muitas mortes, mas um dia de extrema alegria para aqueles que serão arrebatados. Então, nós vimos esse dia. Agora eu quero defender na Bíblia Sagrada de que o arrebatamento ele acontece antes da tribulação e depois, em seguida, nós vamos ver os sinais do arrebatamento. Então, para a gente defender na Bíblia Sagrada que o arrebatamento ele não acontece nem no meio da tribulação e nem depois da tribulação, mas sim antes do início da tribulação, nós vamos ler alguns poucos textos aqui que eu vou compartilhar com você. Deixa eu compartilhar com você aqui. Deixa eu pegar aqui, deixa eu abrir. Um momentinho só, irmãos. Que quando deu problema no Zoom aquela hora, eu saí fechando tudo, achando que era problema no meu computador. Então, vou compartilhar com você alguns textos que para mim são suficientes, são textos de prova suficientes de que o arrebatamento acontece antes da tribulação. Deixa eu colocar aqui tela cheia, né? Joia. O arrebatamento será antes da tribulação? Pergunta esse documento. E aí a primeira afirmação é: Noé foi livre do dilúvio e não no dilúvio. Lembrando que a tribulação e a grande tribulação é o juízo de Deus sobre a terra. Muita gente pensa, é o dia que o anticristo vai deitar e rolar, nesse dia o Senhor está perdendo a batalha. Para de pensar essas bobagens, o Senhor é soberano e determinou todas as coisas. Esse é o dia do juízo do Senhor sobre todos os incrédulos. É o dia do Senhor punir de forma severa, primeiro, a sua igreja institucional, ou seja, os crentes ou falsos crentes que aqui ficam, e em seguida punir todos os incrédulos, desde Caim, né, no período da tribulação. Então, começa a tribulação punindo todos os incrédulos que estão vivos, é claro, né? Quando eu digo desde Caim, é porque começa ali e termina no juízo final a punição. Mas deixa eu corrigir isso para ficar mais fácil na sua mente, para não confundir sua mente. O período da grande tribulação é a punição de Deus
dos incrédulos que estão vivos nesse período. Noé, ele não foi livre no dilúvio, ele foi livre do dilúvio. Quando vai começar o dilúvio, Deus então lacra a arca por fora e Noé está ali com sua família livre, protegido. Ele é salvo pela arca, ele e seus familiares, né, do dilúvio e não durante o dilúvio. Ele não subiu numa arca de repente, não jogaram uma boia para Noé. Outra ilustração também clara na Bíblia sobre salvação é Ló. Ló também é liberto antes da destruição de Sodoma e das cidades circunvizinhas. Ló ali e sua família, com exceção da sua esposa, que não obedeceu a Deus olhando para trás, ou seja, ela amava mais o mundo do que ao Senhor, que foi punida por Deus virando uma estátua de sal, que não tem graça nenhuma nisso, é uma punição severa divina, triste. Mas Ló é livre ali da destruição de Sodoma e Gomorra, antes, né? Não é no meio, começa Deus então lançar o juízo, caindo fogo do céu e Ló sai correndo e escapa. Não. Antes, ele é divinamente avisado antes por anjos e livre ali, quase que meio empurrado para fora da cidade, forçado a sair pelos anjos, né? Das cidades ali. Por que submeter a igreja à sua ira? Se, como diz a palavra de Deus, a tribulação é a ira de Deus sendo derramada, isso é muito claro no livro de Apocalipse, por que ele derramaria a ira sobre a igreja? Se nós, em Cristo, fomos libertos da sua ira, e a Bíblia diz com clareza. A Bíblia diz que antes nós estávamos debaixo da ira de Deus. Antes quando? Enquanto éramos incrédulos. Hoje, nós fomos libertos da sua ira. Por que Deus derramaria ira sobre seus amados? Por que Deus submeteria a juízo, a igreja em que Deus ama, tanto ama? 1 Tessalonicenses 5,9 diz, porque Deus não nos designou para a ira. Olha isso com clareza aqui, ó. Deus não designou a igreja para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E o dia do arrebatamento é o dia em que se consuma a obra da salvação, e aí nós vamos ter a redenção do nosso corpo. Como que acontece a redenção? Em 3 fases. Primeiro, a redenção da nossa alma, por meio do Espírito Santo. Então, primeiro, o espírito nosso é vivificado, espírito humano, e a gente passa a ter relacionamento com Deus. Nós recebemos a vida de Deus em nós. Depois, a nossa alma é santificada, mas ela foi vivificada pelo poder do Espírito Santo, e ela passa então a ser redimida pela graça. Primeira redenção ocorre no espírito e na alma humana. Mas e o corpo? O corpo continua corruptível, morre. O corpo continua vivendo uma vida em que ele envelhece. E aí vai acontecer a segunda redenção de Deus. Qual é a segunda redenção? É no dia do arrebatamento, o dia em que nós teremos o nosso corpo redimido. Nosso corpo vai ser resgatado por Deus, vai ser glorificado, transformado no seu corpo, semelhante ao seu corpo, o seu corpo glorificado. E a terceira redenção é a redenção da terra, que vai acontecer posteriormente. Começará ali um processo todo no milênio, durante o milênio, ou no início do milênio, corrigindo, né? Vai acontecer a redenção da terra. A Bíblia diz que toda a criação geme e chora, né? Está com dores de parto, ou seja, toda a criação está sofrendo. O pessoal olha o leão comendo o bichinho lá, matando o bichinho lá, a gazela, e fala, olha como é linda a natureza. É linda porque você não é a gazela, né? Não tem nada de lindo nisso, é sofrido. Os animais têm fome, sofrem, passam por doenças, morrem, um mata o outro. Toda a criação geme e chora, está juntamente com dores de parto. A Bíblia diz, aguardando a redenção dos filhos de Deus. Então, a própria criação tem expectativa, tem uma grande expectação, espera a redenção dos filhos de Deus. Então, a última redenção é a redenção dessa terra que também está sofrendo por causa do pecado. Lembrando que o juízo de Deus sobre a terra
aconteceram lá por causa do pecado de Adão e Eva. A terra produzirá espinhos em abrolhos, com o suor do teu rosto comerás o pão, né? Mas no milênio o leão pastará junto com a ovelha, a Bíblia diz. Então haverá uma redenção da criação, um resgate dessa terra aqui. Apocalipse 3:10, porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Aqui é Deus dizendo para a igreja que antecede Laodiceia. A igreja que antecede Laodiceia, apesar de ser uma igreja, uma das 7 igrejas da Ásia, uma igreja em que o apóstolo João aí enviou essa carta, uma igreja física, verdadeira naquele momento, né? Física, assim, composta por irmãos naquele momento, também é uma igreja profética. Essa igreja representa a igreja dos salvos, ou seja, a verdadeira igreja de Cristo, o trigo, dos dias que antecedem a salvação, a redenção, que antecedem o arrebatamento, né? A salvação do corpo, a glorificação do corpo aí. Então, essa igreja não passa pela tribulação. É muito claro o texto, ó. Te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo. É bem claro. Não, isso aqui é profético, porque não houve, naquele período, uma tribulação sobre o mundo todo. Não houve. O evangelho ainda não tinha alcançado o mundo todo. Mas quando isso aconteceu? Aconteceu quando eles saíram e começaram a pregar a toda e qualquer criatura, e o evangelho, como hoje, é pregado no mundo todo, seja de uma forma livre ou de uma forma perseguida, como em muitos países ainda existe assim, uma perseguição. Ele é pregado no mundo todo. Mas qual é o objetivo dessa tribulação? Para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então, o objetivo é livrar-nos, eu igualmente te livrarei, ó, o Senhor dizendo aqui, ó, eu igualmente te livrarei, mas o objetivo depois de livrar-nos é pôr à prova todos que habitam sobre a terra. Olha o que esse texto diz. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó. Lembrando que Jesus se refere a esse texto dizendo que o período da tribulação é um período terrível que nunca houve na face da terra e nunca haverá outro. Ou seja, Jesus cita esse texto como base, esse tempo de angústia aqui, que é terrível, que nunca houve outro semelhante, falando da tribulação, da grande tribulação. E ele, porém, quem? Jacó. Jacó aqui, ó. Aquele que foi escolhido por Deus. Romanos 9 deixa claro isso. É aquele que faz parte da aliança de Deus com seu povo, com Isaac. Esse foi salvo, né? Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Quem será salvo dela? O povo escolhido por Deus, representado por Jacó, será salvo dela. Dela o quê? Do tempo de angústia, desse dia terrível, chamado grande tribulação. Jacó será salvo dela. Queridos, eu acho que isso é base suficiente para a gente poder entender com clareza de que a igreja não passará pela tribulação. Não tem motivo algum para Deus derramar sua ira sobre a igreja. Nenhum motivo. Né? A igreja foi salva da ira, foi completamente perdoada, lavada no sangue do Cordeiro, é tida pelos olhos do Senhor como alva, mais alva do que a neve. Jesus já pagou a consequência dos pecados, já morreu pela culpa, sofreu a culpa dos pecados na cruz do Calvário, dos seus eleitos. Não tem motivo de punição para a igreja, nenhum. Né? Igreja, quando eu estou dizendo, salvos, trigo. Esses não têm motivo algum para sofrer ira de Deus. Assim como Noé foi livre do dilúvio, como Ló foi livre de Sodoma e Gomorra, e como Jacó será livre, né? O povo de Deus será livre daquele grande dia e terrível que é o período da tribulação. Lembrando que lá, como lemos com clareza, Jesus prometeu para a igreja
dizendo com clareza, a igreja que antecede Laodiceia, né? Ou seja, os remanescentes, os salvos, aqueles que nesse dia, no período de Laodiceia, não pertencem a essa igreja caída, mas pertencem à igreja dos salvos, são trigo. Ele disse com clareza: eu vou livrar vocês desse dia que virá, eu vou salvá-los, eu vou tirá-los desse momento de grande sofrimento, de grande tribulação que virá. Então, quais são os sinais que antecedem ao arrebatamento? Quais são esses sinais? Primeiro sinal está em Daniel. Vamos compartilhar agora lá vários sinais, tá bom? E no fim da aula eu te dou oportunidade para fazer perguntas. Então, vou abrir com você aqui a Bíblia. Então, o primeiro sinal lá na sua apostila diz: a ciência iria se multiplicar. Por que eu já até escrevi no passado? Iria se multiplicar. Porque a gente vive esse momento já com clareza, né? O momento em que a ciência se multiplicou, evoluiu. Quer ver? Ó? Daniel, capítulo 12, versículo 4. Tu, porém, ó Daniel, fecha as palavras e sela este livro, até o tempo do fim. Deus aqui deu várias revelações para Daniel acerca do fim dos tempos. Daniel não entendeu tudo com clareza. Deus pediu que fechasse, escrevesse o livro e selasse o livro, que não era para o tempo dele. Muitos correrão para frente e para trás, e o conhecimento será aumentado. Aqui depende da versão, diz a ciência se multiplicará. Nós vivemos um tempo em que é uma grande correria. É muito comum você encontrar as pessoas e elas dizerem assim: olha, tá uma correria danada. Ainda que ele esteja matando o dia todo, enrolando boa parte do dia, ele vai dizer isso para você. Tá uma correria danada. Por que ele vai dizer isso para você? Porque existe mesmo uma sensação de que tudo está correndo, de que os tempos estão passando rapidamente, os dias estão voando. A gente tem a sensação de que quando chega lá no final do ano, chega no Natal, a gente olha para trás e diz: pelo amor de Deus, nem percebi esse ano passar. Esse ano voou, né? Essa sensação de correria, de correr de um lado para outro. Outros também interpretam aqui a evolução dos transportes, né? Hoje você monta num avião e em algumas horas, né? Um dia aí de viagem, pouco menos de um dia, depende do avião, você está do outro lado do mundo, lá no Japão, né? Na época de Daniel, isso seria impossível, com jumentinho, com cavalo, né? Seria impossível esse deslocamento. E o conhecimento será aumentado. Hoje, até no que tange a educação, ou a ciência se multiplicará, a gente vai trabalhar as duas traduções aqui, mas falando com relação ao conhecimento, hoje, no que tange a educação, os professores estão pensando, né? E refletindo sobre como ensinar. Porque, assim, eu vou ensinar algo que a pessoa dá um Google e no momento em que ela precisar daquele conhecimento, está na mão dela. Para que eu vou perder tempo de fazer ela decorar isso se ela consegue, alcança o conhecimento a qualquer momento? Hoje, qualquer criança não dá para enganar. Ela tiver um celularzinho na mão, um professor ruim, né, começa a dar aula, ela começa a lhe consultar e verificar o que ele está falando. E vai desmascará-lo. Por quê? Porque o conhecimento se multiplicou. Hoje, as pessoas se sentem, eu me sinto pressionado por esse conhecimento. O conhecimento hoje nos pressiona o tempo todo, de tudo, né? As pessoas esperam que o mercado, o patrão, espera que você aprenda o tempo todo, conheça o tempo todo, estude o tempo todo, e cada vez que você vai pesquisar tem coisas novas, tem mais o que aprender, mudou alguma coisa, né? E a ciência se multiplicar, né? Como outras versões trazem aí, Almeida, por exemplo, é muito claro também nos nossos dias. Nós estamos vivendo uma correria para uma corrida para ver quem lança uma vacina primeiro. E nunca na história da humanidade se produziu vacinas num curto período de tempo como esse. Nunca. Nunca Daniel poderia imaginar, né, a cura de doenças que na época dele eram doenças mortais, como a lepra, por exemplo. Né? Ele não poderia imaginar isso. Até
a vinda de Cristo, né? 600 anos depois aí do profeta Daniel, aproximadamente, ainda não se tinha cura para a lepra, né? E depois, muitos anos depois do Senhor, né, subir aos céus, não se encontrou a cura para a lepra, mas hoje você toma alguns comprimidos e pronto, né? Sara uma doença mortal, terrível para aquela época. Hoje, a ciência se multiplicou ao ponto que um homem conseguiria construir outro homem, né? É proibido por lei, né, a clonagem, mas é bem provável e bem possível que o homem construa outro ser humano, né? Sei lá, né? A gente vê filmes malucos aí dos homens construindo outros seres humanos para depois pegarem os órgãos daqueles seres humanos e poder ter uma vida mais longa, né? Coisas loucas, coisas absurdas como essa, né? Que é ficção, talvez, mas prováveis, né? Ficções prováveis, porque a ciência se multiplicou, ela evoluiu, ou seja, esse sinal se cumpriu com clareza. Um outro sinal, Mateus 24, vamos para lá. Novo Testamento, Mateus 24. Mateus 24, do 1 ao 14. É um trecho longo, e nesse trecho, Jesus vai narrar o princípio das dores, ou seja, coisas que aconteceriam antes do dia do arrebatamento. E aí Jesus começa dizendo: E Jesus saindo partiu do templo e aproximando-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas Jesus lhe disse: Não vedes todas essas coisas? Na verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, sobre a outra pedra, pedra não ficaria aqui, não ficará aqui pedra sobre a outra, né? No Almeida diz pedra sobre pedra, eu decorei assim, que não seja derrubada. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo. Presta atenção, aqui é uma pergunta composta, 3 em 1 praticamente. Primeiro, Jesus está falando que o templo seria derrubado e não ficaria pedra sobre pedra. Aí os discípulos vêm e perguntam: quando serão essas coisas? Quando que vai acontecer isso? Quando que o templo vai ser destruído? E aí ele pergunta: e que sinal haverá da tua vinda? E também, e que sinal haverá do fim do mundo? O fim do mundo não é o dia do arrebatamento, a gente já viu isso lá naquele desenho, né? na figura do panorama. A gente viu que o arrebatamento acontece, a igreja é retirada, mas o mundo segue ainda por um bom tempo, 7 anos de tribulação, e depois 1000 anos de reinado de Cristo, de reinado do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Então, são coisas distintas o sinal da vinda, assim como o sinal do fim do mundo. E nessa leitura que a gente vai fazer, tem sinal da vinda e tem sinal do fim do mundo. Então, a gente precisa saber separar. Mas primeiro sinal aqui sobre a profecia de Jesus, que acontece naquela geração já, acerca da tua vinda, é a destruição do templo. Então, o templo aqui é derrubado e não fica pedra sobre pedra quando? No ano 70 da atual era, 70 depois de Cristo, 30 e poucos anos depois da morte do Senhor. Entra o general Tito ali em Jerusalém, destrói o templo, não ficando pedra sobre pedra. Esse sinal já se cumpriu? Já, cabalmente, e a história prova esse sinal com clareza. Versículo 3. 3 não, 4. E Jesus respondendo disse-lhes: Fiquem atentos para que nenhum homem vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então ele dá aqui um primeiro sinal. E ele diz: Tome cuidado. Não deixa com que as pessoas enganem vocês. Muitos vão vir dizendo que sou eu. A gente tem um aqui no Brasil, né? Chamado Henri Cristo, que diz, né? Oh pai, né? Esse homem, ele diz ser Cristo. Também tem um outro, né? Não sei se vive ainda, mas no México, ou pelo menos em um dos países da América Latina, mas eu acho que é o México mesmo,
chama-se José Maria de Miranda de Jesus, que também diz que é Cristo, né? Esse, em particular, diz que é a encarnação de Cristo. Então, Jesus traz o primeiro sinal, ele diz assim, ó, teriam falsos cristos, pessoas que viriam dizendo que sou eu. Tome cuidado com isso. No versículo 6, e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Então, se cumpriu esse sinal aqui também, opa, a gente já passamos pela Primeira Grande Guerra, Segunda Grande Guerra, né, mundiais aí, guerras de todo tipo e a todo momento, acho que todos os meses do ano, né, ou pelo menos todos os anos, nós temos guerras e ameaças de guerras, né, o tempo todo acontecendo aí. E aí também ele continua dizendo, olhai para que não vos perturbeis, pois estas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Então Jesus diz, ó, vai cair o templo, vão vir falsos cristos, vão ter guerras terríveis, vão ter rumores de guerras, mas não é o fim, não é o fim do mundo. Isso aqui nós chamamos de princípio das dores. Você vai ver aqui embaixo. E aí Jesus continua dizendo, pois se levantará nação contra nação e reino contra reino. Queridos, eu interpreto isso, nação contra nação, como esses conflitos que a gente tem o tempo todo. Brasil contra Venezuela, Estados Unidos contra a China. Estados Unidos contra a Rússia, né? Historicamente, aí enfrentaram vários problemas, vários enfrentamentos. Isso é constante. Então, também é um sinal que se cumpriu. Reino contra reino, eu interpreto que seja algo interno também, como, por exemplo, o Estado brasileiro contra o PCC, o Estado brasileiro contra as milícias, né? Reino contra reino, a disputa de reinos dentro da própria nação, dentro do próprio país. E haverá fomes, né? Até alguém diz fome no singular, mas aqui traz fomes no plural. Por quê? Porque houve ao longo da história e há nos nossos dias. Ainda com a evolução toda que houve na agricultura, o Brasil, por exemplo, o Brasil é o celeiro do mundo, né? Produz grãos para o mundo todo, mata a fome de boa parte do mundo, mas aqui no Brasil nós temos fome em muitos lugares, dentro da nossa cidade, e temos fome aí agravada no Nordeste, no Norte, né? Infelizmente. E pestes, né? Outras traduções trazem doenças incuráveis. Então, peste bubônica que já teve, gripes diversas, né? Espanhola, gripe aviária, gripe do porco, Covid agora, né? Pestes ao longo da história. Terremotos em vários lugares, ou seja, não terremotos somente naquelas regiões comuns de terem terremotos. Ao longo da história, os terremotos foram se multiplicando e também espalhando os lugares. Nós tivemos até tremores leves, é claro, mas aqui no Brasil, recentemente. Todos estes, Jesus diz, ó, são o princípio das dores, ou seja, nós vamos passar por tudo isso. A igreja vai passar por tudo isso. Tudo isso antecede o arrebatamento de Jesus. Então vos entregarão, vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Os discípulos são entregues, são atormentados, são mortos até hoje, mas os primeiros discípulos, com exceção de João, que morreu ali velhinho, apesar de ter passado muito sofrimento, ser incomodado e perseguido por boa parte da sua vida e morreu preso na ilha de Patmos, mas de velhice, todos os outros foram mortos, todos os outros. Como diz alguns, mortos de morte matada, né? Foram mortos, crucificados de cabeça para baixo, decapitados, cortados ao meio a espada, como Tiago ainda no Novo Testamento, né? No livro de Atos. Então foram mortos. Então ele diz, vos atormentarão e vos matarão, e serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Queridos, os crentes legítimos, verdadeiros, nós somos odiados. O mundo nos odeia. O mundo odiou a Jesus e por isso nos odeia também.
Então, me preocupa um crente que é amigo de tudo e de todos, sabe? É claro que o esforço do crente é viver em paz com todos. Mas um crente que é amigo de tudo, de todos, e que o mundo vê com bons olhos, lá no trabalho ninguém persegue ele por ser crente, na família ninguém persegue ele por ser crente, né? Na faculdade ninguém persegue ele por ser crente, a resposta é simples, é porque ele não é crente. Porque uma evidência clara de um verdadeiro cristão, ele é perseguido, ele é odiado, ele vai se posicionar como crente, ele vai acabar pregando quando tem oportunidade. E a palavra de Deus é doce, maravilhosa e cheira o bom perfume de Cristo para aqueles que creem, mas infelizmente ela também é cheiro de morte, como a Bíblia diz, para aqueles que não creem, para os incrédulos. E esse cheiro incomoda a maneira deles viverem, porque vivem nas trevas. Então nós somos odiados em todas as nações do mundo. Não é só, aqui no Brasil não tem perseguição, mas nós somos odiados aqui também. E então muitos se ofenderão e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão falsos profetas. Esse sinal aqui se multiplicou, né, muito nos últimos tempos. Temos falsos profetas, né, em seitas, que profetizaram a vinda de Cristo por várias vezes e falharam, mas temos falsos profetas dentro da igreja que se chama evangélica, que é um pessoal que ensina um outro evangelho. Enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, falsos profetas é um sinal que se cumpriu. Ser perseguidos, ser odiados, é um sinal que se cumpriu. Aquela geração ser atormentada e morta, e essa geração também, nos países em que somos perseguidos, morrem milhares de cristãos todos os anos. Já se cumpriu. Nós vivemos um momento em que o pecado se multiplicou, a iniquidade se multiplicou. Tenha misericórdia, Senhor. O amor de muitos esfriou também. Não diz que o amor de todos, mas o amor de muitos. A gente assiste esses programas sanguinários, né? Eu não assisto e recomendo que não assista, mas quando a gente vê, não dói mais na gente. A iniquidade se multiplicou tanto que a gente perdeu o nosso amor pelas pessoas que estão sofrendo. A gente vê tanta doença, tanta gente passando por dificuldade, tanta gente morrendo, né? Milhares morrendo, que a gente nem sofre mais, a gente não consegue mais olhar para o outro, a gente não consegue mais se compadecer das famílias que perderam entes queridos. O amor se esfriou, esse sinal, os dois aqui já se cumpriram. Se multiplicou a iniquidade e o amor se esfriou. E aí Jesus diz, mas aquele que suportar até o fim, por que suportar até o fim? Note tudo que estamos passando, né? O mundo é um caldeirão de sofrimento. Apesar de nós podermos passar em paz em Cristo, nós não estamos isentos desses sofrimentos todos. Nós passamos. É o princípio das dores. Nós enfrentamos tudo isso. Então, aquele que suportar até o fim será salvo. Querido, será salvo aqui, tem muita interpretação. Tem alguém que diz assim, ó, tá vendo? Você tem que suportar até o fim para ser salvo. É o seu esforço. Aí, então, a salvação não é pela graça, é pelo seu esforço. Isso é herético. Como se interpreta de uma forma mais saudável, de uma forma que entre em harmonia com o restante das escrituras? Ele está dizendo aqui, aquele que suportar esse sofrimento até o fim, vai ser salvo de tudo isso. Vai viver, vai passar por tudo isso vivo. Porque Jesus usou muitas vezes o termo você vai viver quando ele curava alguém. Ele curava alguém que estava passando por uma doença terrível e falava assim, a tua fé te salvou. Ele não estava falando que a fé salvou ele, deu vida eterna para ele. Estava dizendo que a fé dele salvou ele da morte. Muitas vezes Jesus falava isso. Então, uma das formas de interpretar aqui é que nós seremos salvos, passaremos por todo esse sofrimento, mas seremos salvos, passaremos vivos. E agora, se você quiser interpretar aqui como salvação, você vai ter que interpretar da seguinte forma para se harmonizar com salvação pela graça e com o restante da Bíblia. Porque a Bíblia não entra em contradição, a sua interpretação sim pode entrar em contradição. Você vai dizer que o crente,
ele vai perseverar em meio a todos esses sofrimentos. O crente, por causa da graça de Deus, ele consegue suportar até o fim. Apesar dele experimentar muitos desses sofrimentos, ele consegue suportar até o fim. Por quê? Porque o Senhor dá graça para ele. Porque o Espírito Santo o capacita. E por isso ele vai suportar até o fim e será salvo pela graça de Deus. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Quando que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo? Depois do arrebatamento da igreja. Né? O evangelho do reino foi pregado por Jesus e João Batista. Quando Jesus morre, ressuscita, começa-se então a pregação do evangelho da graça, que vai até o dia do arrebatamento, e depois retoma-se a pregação do evangelho do reino na tribulação e no milênio. Então será pregado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações, e aí sim então virá o fim. Tem gente que confunde o evangelho do reino com o evangelho da graça aqui. Eu vi gente já dizendo assim: olha, irmãos, para que o Senhor venha, a gente tem que pregar o evangelho por todo mundo, a todas as pessoas. Então o Senhor virá para o dia do arrebatamento. Bobagem. Aqui está dizendo evangelho do reino, não está dizendo evangelho da graça. E aqui não está dizendo arrebatamento, está dizendo que após o evangelho do reino ser pregado por todo mundo e a todas as nações, então virá o fim. E o arrebatamento não é o fim. Após o arrebatamento tem a tribulação, tem o milênio. Então, o arrebatamento não é o fim. Então, tome muito cuidado com essa interpretação enganosa desse texto aqui. Está dizendo evangelho do reino e não está dizendo o que antecede, evangelho da graça, que antecede ao arrebatamento. A prova é clara. Em seguida, aqui já começa a dizer, sobre a tribulação, quando, pois, virdes a abominação da desolação, é o anticristo aqui, falado pelo profeta Daniel, posta no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aqui já começa Jesus a falar sobre a grande tribulação. Então, não vamos seguir daqui para frente, né? Por enquanto, nós estamos nos sinais, no princípio das dores, os sinais que antecedem o arrebatamento. Onde tem mais sinais? Outro texto bíblico que nós vamos ler agora. Timóteo, 2 de Timóteo. 2 de Timóteo, capítulo 3. Versículo 1 ao 5. Lá Jesus falou sobre falsos profetas, falsos cristos, terremotos, doenças incuráveis. Daniel falou sobre a multiplicação da ciência, do conhecimento. Falou sobre os tempos dos fins serem trabalhosos, corridos, né? Aqui, Paulo vai falar sobre a condição do caráter da humanidade nos fins dos tempos. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão. Que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, ou dias trabalhosos, depende da versão. Porque haverá homens amantes de si mesmo, né? Homens que amam a si mesmos, não ligam para Deus coisa alguma, avarentos, que amam o dinheiro, soberbos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, que xingam Deus, zombam Deus. Olha o que o Portas dos Fundos tem feito aí na Netflix, no seu canal do YouTube. Desobediente a pais e mães. Tratam pai e mães como se fossem iguais. Exercem autoridade, desobedecem. Ingratos, profanos, imorais, sem afeto natural, irreconciliáveis, que não perdoam, que não se reconciliam, falsos acusadores, que inventam mentira, fake news, né? Como tem dito hoje aí a modinha, incontinentes, pessoas que não são fiéis aos seus contratos, não são fiéis à sua palavra, são inconstantes, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, perseguidores daqueles que têm bom caráter, traidores, obstinados, soberbos, de novo, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Um tempo atrás,
uma parente disse para mim, eu não tô nem aí com Deus, a gente não liga para Deus, se Deus proíbe ou não, castiga ou não o homossexualismo, ela disse para mim. Não tô nem aí com o que Deus pensa, eu quero é ser feliz. Em outras palavras, ela estava dizendo assim, eu amo mais os prazeres do pecado do que a Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afasta-te. Então, aqui o apóstolo Paulo deixa bem claro que as pessoas nos últimos tempos teriam caráter, né? O mundo nos últimos tempos, as pessoas do mundo, um caráter terrível, corrupto, e ainda alguns estariam no meio tendo aparência de piedade. Ou seja, a maneira com que, por exemplo, o progressismo prega o homossexualismo, a maneira com que o progressismo prega que os pais devem criar os filhos, a maneira com que o progressismo divide o povo em cor, em raça, né? Ele prega de uma forma bonita. Você vê na TV, você quase é enganado. Você diz, olha que bonito que é, assim a gente consegue viver em harmonia, que coisa maravilhosa, de uma forma que os crentes que pregam o oposto, que pregam a palavra de Deus, eles são um problema para eles, são pessoas que não querem a paz, né? Então, tendo aparência de piedade, eles negam o poder dela. Ou seja, tem aparência de que a coisinha tá certa, que é bonito aquilo, que beleza, todo mundo vive em harmonia, mas negam a eficácia da piedade, porque a piedade é a santificação. E o poder da piedade é transformar as pessoas conforme o caráter de Cristo. Isso não acontece nessa geração. E aí a Bíblia diz: destes, afasta-te. Afasta-te destes, corre destes. Então, aqui deixa bem claro que o caráter da humanidade nos fins dos tempos estaria completamente corrupto, né, corrompido. Aí na sua apostila, também eu vou ler mais 2 textos só para a gente encerrar. Mateus 24. Mateus 24. 24, nós vamos ler versículo 37 e 38. Mateus 24, 37 ao 38. Diz assim: e como foi nos dias de Noé, lembrando que também lá em Lucas diz, e como foi nos dias de Ló, ou seja, como foi nos dias de Noé? Grande corrupção de caráter. E como foi nos dias de Ló? Grande corrupção imoral, né? Homens querendo ali transar até com os anjos, abusar sexualmente dos anjos que foram lá com aparência humana, né, de homens, livrar Ló da cidade de Sodoma e Gomorra. Imorais, estão nos dias de Noé, com corrupção de caráter, nos dias de Ló, imorais. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, como nos dias de Noé, aqui no texto de Mateus, e como nos dias de Ló, no texto de Lucas, aí referenciado na sua apostila. Versículo 38 diz assim: pois assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o souberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então Jesus deixa bem claro de que antes do dia do arrebatamento, o pessoal vai estar vivendo de forma corrupta, o pessoal não vai dar a mínima para Deus, vai ter um caráter corrupto como nos dias de Noé, vão estar moralmente corruptos e sexualmente corruptos como no dia de Ló, casando, comendo, bebendo, vivendo uma vida como se tudo fosse belezinha, como se tudo fosse normalzinho, até que o Senhor vem, arrebata a igreja, começa a tribulação, a falsa paz, e depois Deus lança o seu juízo sobre todos os incrédulos que estiverem vivos ali no período da
tribulação. Então, hoje, nessa aula, querido, nós vimos, essa foi a nossa quarta aula, né? Quarta aula. Nós vimos como será o dia do arrebatamento, nós vimos as provas bíblicas que deixam claro para nós que o arrebatamento é antes da tribulação, e nós vimos também quais são os sinais que antecedem o arrebatamento. Eu fiz uma listinha, né? Na próxima aula a gente vai ler mais alguns textos aí, só para retomar o assunto, mas também tem Lucas 21 que eu quero ler com vocês, é semelhante a Mateus 24, mas tem outros sinais. Eu quero ler 1 Timóteo 4, Lucas 18, né? Que também vai trazer outros sinais. Mas eu fiz uma listinha para vocês, ó. Se você quiser depois anotar, você vai, não precisa anotar agora, você pode depois ouvir só o final da aula e anotar. Então, a queda do templo é o primeiro sinal e acontece ainda naquela geração. A perseguição é o segundo sinal e acontece ainda naquela geração e perdura até os nossos dias. Teve um momento que se agravou gravemente, né? Se agravou já é gravemente, né? Que se agravou muito, e teve um momento que não, mas a perseguição sempre teve. Fome, doenças e pestes incuráveis aí, guerras, terremotos, falsos cristos, falsos profetas, e aí a gente vai ver na aula que vem também, né, que a Bíblia já profetizava tsunami, bramido das ondas, clima, bagunça climática, como a gente está tendo. O mês de setembro foi o mês mais quente da história da humanidade, ou pelo menos do tempo que a humanidade conseguiu registrar, né? Um mês mais quente, inexplicável, muito quente. Clima, mudanças climáticas, dias de Noé, vivemos dias de corrupção de caráter humano, de grande corrupção, dias como de Ló, dia de grande corrupção sexual, imoralidade, apostasia, a gente vai ver isso na aula que vem também, evolução da ciência e do conhecimento, a gente viu hoje em Daniel, e o amor se esfriaria. Então, todos esses sinais, a gente só vai confirmar na Bíblia que vem um ou outro aí que faltou, na Bíblia, semana que vem, um ou outro que faltou, todos esses sinais já se cumpriram, todos eles, sem nenhuma exceção. Então, o que isso significa? Isso significa que Jesus está às portas. Jesus pode vir agora, nesse momento, e a gente nem terminar essa aula. Não existe nada para se cumprir que impeça a vinda do Senhor, ok? Nada. Deus é longânimo, a Bíblia diz, Pedro, e ele tarda a sua vinda por amor, esperando que alguns se arrependam. Mas isso não significa que ele vai tardar a sua vinda para sempre. Isso significa de que ele está dando tempo à humanidade. Mas todos os sinais se cumpriram. Jesus disse, quando você vê a multiplicação dos sinais nos lares, lembra as aves dos céus ali, os urubus, tem um cadáver, ou seja, está próximo de acontecer algo. São sinais de que é fato. Então, tem um cadáver, é fato. Então, fato é, Jesus está às portas. Jesus pode voltar agora. E assim como a igreja primitiva não apartou da boca deles a pregação de que Jesus está voltando, de que Jesus está às portas, você e eu também precisamos pregar essa mensagem, avisar a tudo e a todos, seja na feira, no supermercado, no encontro da família, na escola, no trabalho, em tempo oportuno, em cada um desses momentos, fora de tempo também, porque no trabalho você não pode ficar lá pregando o tempo todo, que se eu, mesmo crente, soubesse que você estava fazendo isso o tempo todo, ao invés de trabalhar, te mandaria embora. Então, não é assim que funciona. Mas no seu almoço, naquele momento que está lá batendo a marmitinha do dia, dá para olhar por mão ou a pessoa que está do lado e anunciar, Jesus está voltando. E se você não crer em Cristo, não se arrepender dos seus pecados e não nascer de novo, você fica. E vai vir um tempo nessa terra de grande sofrimento, terrível, como nunca houve na história da nação, na história do mundo. Ok? Amém, meus irmãos? Amém? Então, aqui eu vou encerrar a gravação dessa